Vamos, então, agora falar um pouco sobre esse assunto da Tulip, né, com um pouco mais de ênfase, porque foi o que atraiu também os irmãos a acompanharem a live, né? Eu não sei se alguém veio com a expectativa de que nós não somos reformados e iríamos destruir a Tulip nesse sentido, né? O objetivo realmente é que Esse arminiano que tá aí assistindo, cadê destruindo o Tulip? Eu vim pra isso. frustrou. É, realmente o objetivo Foi não o é esse, né? cavalo de Troia. O tema destruindo a Tulip não é destruir a Tulip de fato, mas corrigir, talvez, não é? Uma má compreensão. Acho que já está acontecendo agora, só por falarmos um pouco do que é a vida reformada e não somente aqueles 5 pontos em si. Inclusive, o que o pastor falou foi muito importante. Olhe para os 5 solas, não é? Isso fala ainda mais do que a Tulip, por exemplo. Mas, dando ênfase, então, à questão da soteriologia, não é? E pensando em destruir nesse sentido, quais seriam as dificuldades, não é? Por exemplo, que o senhor já observou na tentativa de responder a pessoas que estão tão inquietas em aprender ou então querem refutar, como no caso do rapaz aí. Porque eu sei que, entenda, não é uma coisa fácil, pastor. Eu vou dizer porque o senhor foi criado num contexto reformado, eu não. Então fui ensinado a ser um arminiano. Então não foi fácil. Não foi fácil de jeito nenhum. Para algumas pessoas, tem outros pontos que são mais difíceis do que a soteriologia. Então tem pessoas que, por exemplo, você falou em batizar crianças, né? Filhos da aliança, por exemplo, os filhos dos crentes. Tem gente que, sabe, não quer nem ouvir, mas você falar, cala a boca, eu quero ir embora, eu quero sair daqui. Certo? Para outros, pesa mais a questão do culto, por exemplo. Né? Você realmente organizar o culto de uma maneira bíblica pesa mais, pensando no evangelicalismo, toda essa bagunça que existe. Mas para mim, eu sei que para muitas, talvez para a maioria das pessoas, quando alguém diz, ora, não é? Deus é soberano e, portanto, ele elege e predestina. Isso parece um choque muito grande, porque a impressão que dá é que nós não passamos de robôs, marionetes nesse joguinho de Deus. E eu sei que isso causa muita raiva, muita frustração. E talvez seja por isso que esse rapaz que comentou aqui, né, fale, o calvinismo é uma coisa bíblica. Alguns já falaram aqui, às vezes, no canal, é uma coisa diabólica. E você fica assim, caramba. Mas eu lembro que também um dia eu já pensei assim. Então, o senhor poderia comentar um pouco sobre isso? Sobre esses impactos? Julgando apenas pela lógica humana, parece bem fácil derrubar o calvinismo. Realmente, por quê? Porque, pegando nossas pressupostas, nós dizemos, se Deus é soberano e Deus elege, então não importa o que a pessoa faz. A lógica parece tão limpa. Porém, a Bíblia claramente diz que importa o que a pessoa faz, que a pessoa tenha fé, que a pessoa se arrepende, que a pessoa não persiste em seus pecados. Então, ipso facto, né? É, o, não pode ser o caso que Deus é soberano. É tão fácil. O problema é que a Bíblia não se sujeita à nossa lógica. É um mal entendido muito comum entre o calvinismo e o arminianismo, que o calvinismo defende a soberania de Deus e o arminianismo defende a responsabilidade humana. O fato é, para segurar essas duas coisas em total coerência compreensível, nós não conseguimos fazer. Não vamos conseguir entender como é que Deus pode ser verdadeiramente soberano e o ser humano totalmente responsável. Você tenta conectar essas duas coisas, você vai falhar. Nesta vida, com nossas limitações, você não vai conseguir explicar como é que os dois podem ser verdade ao mesmo tempo. Então, essa é a mentalidade que muitos têm. Eu tenho que escolher meu lado. Ou Deus é soberano, ou o ser humano é responsável. E, de fato, o arminianismo faz isso. Ele tem que demolir um desses dois, então ele demole a soberania de Deus a favor da responsabilidade humana. Ah, A caricatura que alguns têm do calvinismo é que ele faz o contrário. Ele sustém a soberania de Deus e demole a responsabilidade humana. Mas o calvinismo simplesmente defende, sem necessariamente explicar como é que as duas coisas coexistem, mas simplesmente defende o fato que as duas coisas coexistem. Que Deus é soberano e nós somos responsáveis. Deixa os anjos explicar isso lá no céu, que nós não conseguimos. Mas é isso que a Bíblia claramente ensina. Então, Armínio teve que distorcer
Armínio e os outros arminianos após ele, tinham que distorcer textos bíblicos que claramente ensinaram a soberania, porque eles acharam logicamente isso incompatível com a responsabilidade humana. O exegete fiel da palavra de Deus simplesmente não faz isso. Aham. A nossa primeira preocupação tem que dizer o que é que a Bíblia diz. Depois disso, podemos procurar como é que essas coisas harmonizam e como é que são coerentes, e às vezes ficamos com mistérios. A doutrina da Trindade é a mesma coisa e tem exatamente a mesma mal impressão também. Os testemunhos de Jeová e outros vão dizer, olha, a doutrina da Trindade é a forma como alguns na igreja, no terceiro século, pelos políticos, etc., eles dizem que foi tudo dirigido pelos políticos, né? Eles dizem, os políticos e poderosos dentro do cristianismo estavam querendo explicar Deus, mas nunca foi. Ário estava negando a divindade de Cristo a favor da unicidade de Deus. Que logicamente, não vai me explicar como é que Deus é um ser em três pessoas. Não tem uma lógica humana que consegue explicar isso. Tem algumas analogias usadas, mas sempre acabam sacrificando uma parte da verdade. Então, a igreja primitiva não tentou explicar ou escolher um dos lados, mas simplesmente queria afirmar, olha, a Bíblia diz que Deus é um, então Deus é um. A Bíblia diz que Cristo é Deus. Tanto texto. Então Cristo é Deus. O Espírito Santo é Deus. Mas Jesus, o Cristo, não é o Pai e não é o Espírito. Então, tem um Deus e três pessoas. Me explique. Nosso alvo não é de explicar, não é de fazer uma coerência perfeitamente lógica, compreensível para nossos cérebros, que são mortais, pesam nem 2 quilos. Para dizer que nosso cérebro tem que ser o mestre da verdade. Deus não nos ensina a fazer isso. Tem tantos mistérios que não vamos compreender, mas nosso alvo é fielmente entender nem a palavra correta. Fielmente confessar o que Deus nos ensina.